Eu me chamo Juliana. E eu me chamo Priscila, muito prazer. Bom, hoje a gente veio aqui contar algumas histórias que foram transmitidas lá pela comunidade do Baixo Amazonas, principalmente pelas crianças. Mas eram tantos conhecimentos e saberes diferentes dos nossos que não foi possível fazer um livro. Tiveram que fazer um manual. O manual das crianças do Baixo Amazonas. E como eu e a Ju estivemos lá nessa mesma região alguns anos atrás, também conhecendo, pesquisando, ouvindo histórias, a Mariante convidou a gente para vir aqui contar as histórias que fazem parte aí desse manual. Então agora a gente queria convidar vocês para pegar o nosso barco imaginário e para conhecer também um pouco dessas histórias através da imaginação. Há muitos anos atrás, os portugueses começaram a trazer escravos africanos para trabalhar nas fazendas da Amazônia. Os negros, querendo mais do que tudo a sua liberdade, começaram a se reunir nas noites escuras para planejar como fugir e serem livres. Vários encontros noturnos foram realizados, até que um grupo de negros escravos resolveu se aventurar pela Mata Virgem. Esperaram anoitecer. E entraram na mata e ali sumiram. Nunca mais foram vistos. Logo, outro grupo de escravos tentou a mesma sorte e tudo aconteceu da mesma maneira. Quando o dono da fazenda ficou sabendo daquilo, ficou furioso e foi logo contratando alguns capitães do mato e caçadores de escravos para irem atrás dos fugitivos. Porém, muitos dias se passaram e nenhum desses escravos apareceu. Tinham todos misteriosamente sumido nas matas amazônicas. Até que o único escravo, com o sobrenome Vieira, resolveu se aventurar sozinho pelas matas amazônicas em busca da liberdade. Esperou anoitecer, observou se todos já estavam dormindo e silenciosamente começou a caminhar da senzala até a mata. Acontece que no caminho levou um tropeção e o barulho que fez acordou os cães de caça, que com latidos acordaram os caçadores de escravos que viram Vieira sumindo na mata. Vieira então começou a correr. Ele corria o mais rápido que podia pela mata desconhecida e escura, mas ouvia que os caçadores estavam a poucos passos dele. E assim foi durante toda a noite. Até que os primeiros raios de sol começaram a iluminar um pouco a mata desconhecida. Então, naquele momento, Vieira encontrou um rio, bebeu um pouco de água, comeu algumas frutas e plantas que tinham por ali mesmo, e mesmo muito cansado, resolveu continuar caminhando, sempre margeando o rio contra a correnteza. E assim se passaram muitos e muitos dias. Durante o dia, Vieira caminhava. E à noite, ele subia no alto das árvores para descansar e se proteger um pouco dos animais da floresta. Quando, finalmente, ele achou que tinha conquistado sua liberdade, ouviu um cão latindo e voltou a correr. Corria desesperadamente, sempre subindo o rio. Corria até que chegou numa gigantesca cachoeira. Naquele ponto, era impossível atravessar pelas águas bravas e ele também não via nenhum caminho
caminho para seguir. Ele achou que seu sonho de liberdade terminava ali. E já chorando, olhou novamente para a cachoeira. Como por encanto, viu alguns homens, negros e índios, saindo de trás da forte queda d'água. Eram 7 homens, que acenavam para Vieira e o chamavam para segui-lo. Vieira nem hesitou, foi correndo até a cachoeira, subiu um pouco as pedras e começou a seguir esses 7 homens, desaparecendo atrás da cachoeira, como por encanto também, aos olhos dos caçadores que acabavam de chegar por aí. Ai, os caçadores estavam furiosos, correram para a cachoeira, mas também não enxergavam nenhum caminho. Mas eram tão teimosos, mas tão teimosos, que resolveram subir ali pelas pedras mesmo. Não avançaram muito, caíram nas águas bravas e sumiram nas profundezas do rio. Vieira continuava seguindo seus salvadores. E assim que atravessou o rio, ele encontrou um lugar cheio de casas, onde todos que lá viviam, negros e índios, vieram receber com alegria um novo integrante daquela comunidade. E foi lá, nesse esconderijo onde os brancos não conseguiriam chegar, que Vieira viveu toda a sua vida. E formou família com uma índia da tribo cachuiana. Olha, com o tempo, a população foi aumentando, foram se criando os novos povoados, como este, que era o Quilombo Maravilha, um dos maiores quilombos que existiu aqui no Brasil. Muitas das coisas que aprendemos vieram desse encontro dos negros e índios, e seus saberes e fazeres ancestrais. Talvez, se os índios não tivessem ajudado e partilhado seus conhecimentos e segredos da mata, talvez muitos de nossos antepassados negros não tivessem conseguido encontrar esses lugares tão escondidos na mata onde formaram os quilombos. E Dona Ursulina não teria nascido para nos contar um pouco dessa história, de um lugar que recebeu o nome de Cachoeira Porteira, porque essa era a primeira cachoeira no alto rio Trombetas, aonde começam as águas bravas, a cachoeira que protegia os quilombos. Acabei de contar para vocês, é a história de como surgiu Cachoeira Porteira, que está aqui em cima, ó, no nosso mapa. E lá em Cachoeira Porteira, gente, tem cerca assim, de umas 90 famílias que vivem só de coletar castanha. Tem gente que fica assim até 3 meses lá no castanhal coletando as castanhas. Mas para contar essa história a gente usou um instrumento, um agogô. Ó, esse agogô aqui. Tem agogô que é feito de metal, tem agogô feito de plástico, de madeira. E esse aqui que a gente usou, ele é feito com o ouriço da castanha do Pará, que é esse daqui, ó. E dentro, geralmente, tem aqueles gominhos duros que tem onde tem a castanha do Pará, né? Esse ouriço fica lá em cima da árvore, no castanhal. Já pensou se a gente está passando embaixo do castanhal e cai um desse na cabeça? Dói. Melhor não. Mas para coletar castanha, eles não sobem na árvore, não. Eles vão até lá, levam um facão, um paneiro, que é um cesto bem grande, que prende assim na cabeça e fica nas costas. Olha, aí eles vão com o facão, mas assim, pega a castanha que já está no chão, o ouriço, e coloca no paneiro. Pega o ouriço e coloca no paneiro. Vai enchendo aquele paneiro até ficar bem cheio. E é assim que eles coletam. Legal, né? Vamos continuar nossa viagem, então? Então a gente vai pegar nosso barco, que está lá em cima em Cachoeira Porteira, e vamos descer aqui pelo rio Trombetas. Vamos descer, passar por Oriximiná, descer mais um pouquinho e chegar aqui, ó, na cidade de Óbidos. Óbidos é uma cidade que tem várias comunidades ribeirinhas e quilombolas. E a gente vai conhecer algumas delas. A gente vai conhecer um pouquinho de São José, de Silêncio e um pouquinho de Mondongo. Ih, Mondongo é um lugar diferente. Vamos conhecer? Vamos conhecer já. Mondongo. Vamos lá. Vai, Mondongo é assim. 6 meses na água,
vai remar mais um pouquinho, vai chegar em Óbidos, que é uma cidade, é a mesma cidade, mas é mais central. E lá em Óbidos, gente... Dizem que a cobra grande existe de verdade e que já comeu bastante gente por ali. Dizem que a cobra grande vive ali mesmo, no rio Trombetas, e que a cabeça fica embaixo da igrejinha principal e que a cauda chega até o porto da cidade. Quando a cobra grande acorda e balança aquele seu rabo meio agitada, ela faz formar uns redemoinhos na água e muitas das embarcações grandes que estavam lá ancoradas no porto de Óbidos são arrastadas para as profundezas do rio. Teve até uma vez que veio os mergulhadores lá do exército para fazer uma busca. Ai, gente, quando eles voltaram para a superfície, disseram que nunca mais iriam mergulhar ali à noite de novo. Sabe por quê? Diz que o que eles viram ali embaixo, nas profundezas, era tão horrível, mas tão medonho, que eles não queriam nem comentar. Mas antigamente não era assim não, sabe? Lá em Óbidos, todo mundo tinha o costume de tomar banho ali na beira, sozinhos. Teve até uma vez que um homem foi lá tomar banho na beira, tava lá tomando aquele banho, quando de repente ele viu assim um redemoinho na água. Viu, hein? Olha, eu sei que... Ai, quando ele viu, gente, aquela enorme da cabeça da cobra saiu de dentro do redemoinho e tentou pegá-lo. O homem foi mais rápido, viu? Não se preocupa não, ele correu, pegou um remo e começou a bater naquela cobra. Mas, gente, a cobra era muito grande, não conseguiu matar. E aí, a cobra o mordeu. Gente, vocês estão dando risada, né? Eu ouvi umas risadinhas aí, ó. Vou falar pra vocês, não tem graça não. O homem morreu nesse dia mesmo, gente. E a cobra, depois de um tempo, acharam, mataram, abriram, tiraram umas banhas de dentro dela. E com essas banhas, fizeram os remédios que deu pra salvar a vida de muita gente. Eu, hein, não gosto de cobra. E por lá tem muita história de cobra mesmo. Tem história que é lenda e tem história que aconteceu de verdade. Porque naquela região tem muita cobra. E eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu de verdade em Cachoeira Porqueira. Certa vez, Josimar saiu para caçar e levou o seu mais fiel e valente amigo, seu cão Tigrão. Tigrão era tão inteligente que tinha um latido diferente para cada tipo de caça. E quando via uma anta, então, ficava furioso e só sossegava quando encontrava o bicho. Então foram lá os dois, entraram na mata para caçar, Tigrão sempre na frente. De repente, Tigrão parou, sentiu o cheiro e apontou onde estava a caça. Josimar, seguindo as indicações do amigo, encontrou e capturou o que mais tarde seria o seu jantar. Depois, na hora de ir embora, ele chamava o Tigrão e o Tigrão não aparecia. Chamou, Tigrão! Ô Tigrão! Assoviava e não recebia nenhum latido como resposta. Ai, depois de certo tempo, ele já estava assim desanimado, resolveu voltar para casa sem o Tigrão mesmo. Mas no meio do caminho, encontrou uma sucuri, uma sucuri gigantesca. Tinha mais de 4 metros de comprimento e ela estava de pança cheia. E a pança estava tão cheia que parecia que ela tinha acabado de comer um cachorro. Opa, cachorro? Ai, Josimar ligou o sumiço do Tigrão com aquela sucuri e foi logo tratando de salvar o que podia ser seu amigo, não é mesmo? Nem titubeou, pegou um terçado, matou a cobra, abriu. E não é que o cachorro estava lá mesmo? Olha, o Tigrão já estava assim, semi-morto, cheio de saliva, pré-digestão, sabe? Josimar teve até que bombear o coração do amigo. Mas não é que de repente o Tigrão sente cheiro de anta, levanta
a anta capturada pro amigo. Abraçou Tigrão e os dois voltaram juntos, vitoriosos pra casa. É, e aquele lá é o Tigrão, ó. Olha, tá lá o Tigrão que não deixa mentir, ó lá ele, ó. Gente, e lá no Mondongo? Outro dia as crianças foram lá no Aningal pra caçar capivara. Era assim, ó, 3 numa canoa e 2 em outra canoa. Os que vinham na canoa pequena viram um escumeiro, um borbulhar saindo do fundo do rio, que vinha seguindo o barco. Então não teve jeito, eles gritaram assim: ei, cuidado, tem bicho escumando atrás de nós. Então, eles comeram. Ai, gente, eles comeram, foi seguindo o barco, e já tava assim, quase embaixo da canoa, quando de repente não teve jeito, eles tiveram que entrar no cerrado, com a canoa e tudo nas costas. Então era um barco, assim, bem grande. Opa, exagerei, né? Não era assim quadradinho. Era um barco. Olha, eu sei, gente, que eles fizeram isso porque diz que a cobra grande não vai no cerrado, não. Quando chegou a noite, eles estavam lá na casa, olharam e viram aqueles 2 olhos da cobra grande alumiando a costa. Parecia 2 holofotes de barco. Diz que essa luz que sai daqueles olhões saltados da cobra grande é tudo iluminado e alimentado pela energia do próprio corpo. Gente, falando em cobra, alguém sabe me dizer o que é isso daqui? Palha? É feito de palha. Mas o que é isso daqui? Alguém sabe? Tipiti. Olha, gente, é o tipiti. Para quem não conhece, eu vou explicar. Isso daqui é um instrumento indígena chamado tipiti. Os índios inventaram o tipiti para fazer farinha de mandioca. Eles faziam assim, descascava a mandioca, ralava, e a mandioca solta bastante água. Então, eles deixavam o tipiti bem gordinho, colocava aqui dentro aquela mandioca ralada, cheia de água, e aí esticava. A água da mandioca escorria numa bacia, e com esse caldo eles faziam um tempero chamado tucupi. Quem já ouviu falar de pato no tucupi, pimenta com tucupi? Aí eles pegam a mandioca ralada que tá aqui dentro, jogam num tacho que parece uma frigideira gigante, olha só o tacho ali. Coloca fogo embaixo e mexe, até ficar bem torradinha e virar farinha de mandioca. Mas isso, gente, foi muito antigamente, né? Os índios ensinaram a gente a fazer farinha de mandioca assim. Mas a tecnologia foi evoluindo, como aqui, lá também, e hoje em dia eles não usam mais o tipiti para fazer farinha de mandioca. Existem outras maneiras muito mais fáceis de fazer farinha de mandioca, com maior quantidade também. Mas foram eles que ensinaram com esse daqui. Agora, por falar em farinha, gente, o que não pode faltar no prato de um bom paraense é farinha e peixe. É peixe? É peixe não, né? Peixe aqui não. A gente do sul fala, ai, peixe, quero comer peixe. Lá não é assim. A pessoa já vai sabendo logo qual é o nome do peixe, né? A pessoa fala, eu tô com vontade de comer um surubim, um pirarucu, uma sardinha, uma quantidade de peixe. Tambaqui, não é que nem a gente aqui, que nem sabe que peixe está comendo. Lá o peixe virou o tronco. Gente. Agora, como vocês viram quando a gente estava contando a história, até no filminho, né? Lá as crianças andam muito de canoa. Porque também não é igual aqui, que em todo lugar se chega de estrada. Tem lugar que só se chega de canoa pelo rio. Então as crianças desde cedo aprendem a andar de canoa. E na canoa elas vão pescar, sabem vários jeitos diferentes de pescar. E pescam um peixe pequeno, grande, médio. E tem até um peixe que elas gostariam muito de pescar. Muito mesmo. Que é o pirarucu. Gente, olha o tamanho do pirarucu. Eu faço questão de ficar ao lado. Peraí. Olha o tamanho deste peixe. Olha o tamanho do menino. Tá meio difícil para as crianças pescarem um pirarucu sozinhas, né?
Bom, ele não... Bom, também é assim, ele é só um pouquinho maior que eu, né? Ô, Pri, ele é maior do que eu acho que todo mundo. É que alguém tem mais de 2,10 metros, 2,20 metros por aqui? Não, né? Meu primo tem 2,2 metros. Olha, o primo dele quase chegou lá. Quase. Bom, eu sei, gente, que assim, um dia as crianças saíram para pescar, pescaram um monte de peixe, cuidaram com não ver, porque era meio pesado, meio difícil, né? Mas depois de pescar, começaram a assar aquele peixe. E enquanto o peixe estava sendo assado, fizeram uma roda de história. E começou a sair roda de história, caos, visagem. Alguém sabe o que é visagem aqui? Não? Não? Visagem, gente, assim, é uma coisa que a gente vê. Mas não tem muita certeza se aquilo que a gente viu é verdade ou não. Bora contar umas histórias desse dia? Vamos lá. Um senhor de São José chamado Nezinho contou uma história de visagem. Diz ele que ia com a sua bicicleta pela estrada do Matar. Ai, quando de repente viu ali deitado no meio da estrada um menino. Então o seu Nezinho parou a bicicleta, desceu e foi logo perguntando: Ei, menino, cadê sua mãe? O menino nada. Ei, menino, cadê sua mãe? O menino nada falava. Então o seu Nezinho resolveu mudar a pergunta, né? Posso passar? O menino continuava mudo, nem se mexia. Seu Nezinho achou aquilo esquisito, mas como estava com pressa, resolveu seguir seu rumo. E quando estava passando ao lado do menino, não é que o menino pulou na garupa da sua bicicleta e lá ficou? Seu Nezinho apavorado pedalava cada vez mais rápido a bicicleta e não olhava para trás de jeito nenhum para ver o rosto do menino. E foi assim durante toda a estrada. Quando o Nezinho chegou na ladeira perto da sua casa, o menino pulou da bicicleta, empurrou seu Nezinho e sumiu. Seu Nezinho foi rolando ladeira abaixo com muita velocidade, só parando na porta da sua casa. Depois disso, nunca mais se ouviu falar sobre o misterioso menino da estrada. E lá no silêncio, tem a ladeira do bate-bunda. Diz que o nome veio porque quando escurece e alguém vai passar ali naquela ladeira, de repente aparece uma visagem e dá-lhe uma palmada ousada na bunda. Ó, o vivente, dono da bunda, olha para um lado, olha para o outro e nada vê. Só muito que às vezes vê ali um cachorrinho branco que aparece na frente da estrada. Bom, eu sei que a ladeira fica num lugar estratégico e ninguém quer deixar de passar por lá. Então, com medo de visagem, o pessoal que vai passar por lá vai correndo. E vai correndo e tá correndo com tanta pressa, com medo da visagem, que de repente dá uma escorregada e vai lá de cima, batendo a bunda. E até hoje, lá no silêncio, depois que escurece, ninguém passa por lá. Ai, hein? Que medo, né? Ai, gente, chega dessas histórias. Que tal a gente brincar um pouco? É porque todo mundo gosta de brincadeira, não é verdade? E lá nessas comunidades não é diferente. As crianças adoram brincar. E elas conheceram várias brincadeiras com a avó, com o vô, com a mãe, com o amigo, com alguém que passou de viagem. E também várias brincadeiras que elas inventaram. Era tanta brincadeira, mas tanta brincadeira que elas não conseguiram escrever tudo num dia só. Olha só quanta brincadeira. Tem umas diferentes, que eu já dei uma olhada, ó, mata no meio, não faço a menor ideia do que seja. Tem uma que chama Macaco e a Onça, mas também tem umas que eu conheço e já brinquei bastante. Tem uma que eu tenho certeza que todo mundo conhece aqui, todo mundo já brincou, todo mundo, chama Pira. Tenho certeza, gente, todo mundo já brincou de Pira aqui. Brincou. Olha, a brincadeira é a mesma, mas mudou o nome.
Lá eles chamam de pira e aqui a gente chama de pega-pega. É que pira, gente, é coceira. E o pegador tá com pira. E pira passa. Então, quem tá com pira vai correndo pra pegar alguém. E como ninguém quer ficar com pira, todo mundo sai correndo rapidinho, não é mesmo? E lá tem vários tipos de pira. Pira alta, pira coca, pira baixa. Que nem a gente tem vários tipos de pega-pega aqui. Não é? E também tem as rodas cantadas, né? As rodas cantadas. Lá o pessoal faz bastante roda cantada e a gente queria convidar vocês pra brincar com a gente numa roda cantada. Que as crianças fizeram lá. Vamos fazer? Vamos? Só que aqui tá meio apertadinho, né, pra gente fazer uma roda. Então a gente vai lá fora, vai subir um andar, pode me seguir, que aí a gente brinca lá em cima, pode ser?